são muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós almejamos, Senhor. Coloca em nosso coração, Senhor, o desejo pela eternidade, todos os dias, Pai, que nós possamos viver, ó Pai, sempre olhando para Ti, olhando para a Sua cruz e para o que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso desejo, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aí. Bom dia a todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Deus, amém? Uma alegria nós estarmos aqui, todos reunidos. Estou vendo que tem bastante gente interessada aqui em aprender sobre o milênio. Estava conversando com alguns irmãos, é sobre o milênio eu vou, quero aprender. E é muito legal isso, eu fico muito feliz mesmo, meu coração se enche de alegria de ver que todos nós estamos aqui interessados em aprender sobre esse tema que é tão importante. E um tema que é tão polêmico ao mesmo tempo, que gera tantas dúvidas, tantos debates. E nós vamos, pela graça do nosso Deus, tentar encarar esse tema aqui com humildade, com seriedade, buscando realmente entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer, as diferentes visões acerca do milênio, e eu espero que a gente possa tratar cada uma delas com coerência. Tá bom? Então, o tema da aula de hoje, os irmãos já viram, ele está dentro de um campo maior da teologia, que é chamado de escatologia. E, às vezes, quando a gente ouve esse nome, poxa, é um nome difícil. O que será que é isso? É uma coisa muito estranha. Mas o dicionário bíblico Wycliffe, ele nos ajuda, nos mostrando que esse termo ele vem do grego eschatos, que significa último, e junto com a palavra logos, que tem a ver com palavra, tem a ver com estudo. Então, é o estudo das últimas coisas. Isso é a escatologia, o campo em que se insere aí o tema da nossa aula, o milênio. Então, nós vamos estudar um pouco das doutrinas dos fins dos tempos, o estudo das últimas coisas. E esse termo, escatologia, do qual o milênio está dentro, ele lida com tudo que é profético na Bíblia. Então, às vezes, a gente pensa, né, que escatologia se refere apenas ao futuro, ao apocalipse. Mas escatologia é tudo que é profético na Bíblia. Então, as profecias sobre o Messias, as profecias sobre o nascimento de Jesus, todas elas vêm da escatologia, porque todas elas são proféticas, portanto, estão nesse campo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem essa ideia de que a escatologia é algo muito futurístico, né? Então, a gente acaba criando uma certa distância quando a gente poderia enxergar toda a Bíblia dentro desse panorama escatológico. E aí, para isso, eu acho que é muito importante, antes da gente entrar na revista, né, na revista que a gente está vendo tudo isso, que a gente está tirando a nossa base, mas, para isso, eu queria trazer alguns mitos sobre a escatologia, porque eu acho que é interessante a gente começar deixando as coisas mais claras antes da gente entrar propriamente ali no que a revista nos propõe. Então, eu trouxe aí os mitos. O primeiro é o seguinte: escatologia só serve para teólogos ficarem debatendo. Isso não é para mim. Esse é o primeiro mito, eu acho que é muito forte, né? A gente pensa assim, poxa, escatologia, essa já é uma palavra difícil. Para que eu vou estudar isso? Isso não é coisa de teólogo, isso não é coisa deles ficarem debatendo, deixa eles se resolverem com a tal da escatologia. Não, isso é coisa para todo cristão. Porque a escatologia é um campo que está dentro da Bíblia. Não é algo que a gente tirou do nada, mas é algo que vem da palavra do nosso Deus. Toda a palavra de Deus está recheada de profecias, de apontamentos para o fim, de apontamentos para o cumprimento do propósito de Deus. Então, a gente não pode dizer isso. Não é só para teólogos ficarem debatendo, isso é, sim, para você e para mim. Isso é para todos nós. Outra coisa que é muito forte, talvez vocês se identifiquem com alguns desses mitos. Eu já acreditei em vários deles. O importante é que Jesus vai voltar. Eu não preciso estudar isso. Ok, sim, o mais importante é que Jesus vai voltar. Isso é algo que todos, seja amilenista, pré-milenista, pós-milenista, acreditam. Mas será que
só por eu saber do fato que Jesus vai voltar, isso não deveria gerar um desejo no meu coração de estudar os detalhes a respeito disso, de buscar compreender melhor isso? Com certeza. Então, isso não é uma razão para você não estudar. Muito pelo contrário, é uma razão para você se debruçar sobre o estudo da escatologia. Terceiro mito é um que esse aqui todo mundo já acreditou. O Apocalipse é um livro de terror e de mistério. Então, você já olhou para o teu filho já um dia e já falou assim, filho, pode ler toda a Bíblia, mas Apocalipse, quando você ficar maior, aí a mamãe te explica melhor. Aí o papai te explica melhor. Porque esse livro é muito cheio de coisas assim, estranhas, assim. Vai te encher de medo, tem coisas pavorosas. E não é isso. Ok, né? Tem a besta ali com tantos chifres e tudo mais, mas você já ficou com medo, pode confessar, mas não é um livro do terror. Ali a gente vai ver que tem muitas imagens simbólicas e que não quer dizer literalmente que a besta vai ter tantos mil chifres. Não. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Mesmo se você acredita numa visão mais literal do Apocalipse, mesmo as pessoas que acreditam nesse literalismo, eles creem que essas imagens, por exemplo, da besta e tudo mais, são simbólicas. Então, a gente tem que tomar cuidado. O Apocalipse, por incrível que pareça, ele vem da primeira palavra do livro, essa palavra, que significa apocalipsis, no grego, que significa revelação. Então, queridos, o livro do Apocalipse não é um livro dos mistérios, é o livro da revelação. É a revelação dos mistérios do Senhor. Então, se você se esquiva de estudar esse livro por conta disso, por conta de que você tem medo, por conta de que é muito misterioso, não. É a revelação. Se você busca a revelação dos propósitos do Senhor, tanto para a segunda vinda de Cristo, para o futuro da igreja, para o futuro de Israel, você deve sim estudar o livro de Apocalipse. Porque como está lá no verso 1, Apocalipse 1, verso 1, Apocalipse nada mais, nada menos é do que a revelação de Jesus Cristo. Então, qual que é a verdade sobre esses mitos? A gente foi falando um pouquinho, mas olha só. Tomada como um todo, a escatologia é o clímax da revelação divina, a grande culminação de todo o programa de Deus para os séculos e a razão principal da criação do mundo material. Nela, os propósitos eternos de Deus para a humanidade serão cumpridos com grandes bênçãos para todos os santos. Então, a escatologia é o clímax da revelação divina. E eu tenho certeza que quando você vai ler uma história, quando você vai ler um livro, você fica doido para chegar àquela hora assim, que tem aquele conflito, ou então que tem aquele ponto assim, principal da história. Isso é nada mais, nada menos do que é o clímax. E a escatologia é isso. Então, a escatologia deveria estar no plano principal do nosso estudo. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente não se atenta. Eu mesmo não me atentava a isso. E é algo que a gente precisa ser despertado para esse estudo. Então, não dá para falar de salvação sem falar de escatologia. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nos traz o que a gente chama da esperança escatológica. Então, dito tudo isso, a gente já deu um contexto aí, espero que tenhamos clarificado algumas coisas. Eu gostaria que os irmãos abrissem no nosso texto base, que é a leitura de Apocalipse 20. Está lá na revista. Nós vamos ler do verso 1 ao 15, que, na verdade, é o capítulo todo, né? Apocalipse 20, vamos fazer a leitura do texto. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos.
Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua majestade revelada a nós. Nós estamos diante de um tema muito sério, muito profundo, Senhor. E nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós somos limitados, Senhor. O Senhor conhece as nossas fraquezas, mas fala apesar de nós. Fala aos nossos corações, Senhor. E nos desperta, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreender as verdades da tua santa palavra. O Senhor sonda cada coração e o Senhor sabe o que nós precisamos. Venha a falar a nós, Senhor, por meio do teu Santo Espírito e a conduzir essa exposição. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Então, a gente acabou de ler Apocalipse 20, de 1 a 15. E antes da gente partir para os detalhes aqui desse texto, eu gostaria que a gente visse um pouco do panorama do próprio Apocalipse. Né? O que é esse livro do Apocalipse? Quem o escreveu? Vamos ver alguns detalhes. Então, o autor é João, o discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Isso fica muito claro no verso 4 aí do primeiro capítulo. A data, não existe concordância, mas existem essas duas possibilidades aí, porque João escreveu durante um período de perseguição aos cristãos, sendo banido para a ilha de Patmos, a gente vê isso lá no verso 9 do capítulo 1, e 2 datas têm sido sugeridas. Uma logo após o incêndio de Roma, no reinado do imperador Nero, 64 depois de Cristo, e outra logo após o fim do reinado do imperador Domiciano, lá em 95 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos do último século tem favorecido essa última data, o que seria aproximadamente 60 anos após a ressurreição de Cristo. Então a maioria concorda que seja aí em 95 depois de Cristo. Quem são os destinatários? São as 7 igrejas da Ásia. Então, originalmente,
isso é muito importante para a gente entender esse livro, foi escrito para 7 igrejas da Ásia. É claro que isso tem um benefício para nós, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nós, mas os destinatários originais são as 7 igrejas da Ásia que estavam ali em um contexto de perseguição. Qual que é o tema? O tema principal é a vitória de Jesus sobre os poderes do mal. Isso a gente vê em todo o Apocalipse. E o propósito, fortalecer as igrejas de Cristo que enfrentam perseguição e tentação neste mundo. Ou seja, muito propício para nós. Talvez não estejamos vivendo aí um tempo de perseguição, mas certamente de tentação e, de certo modo, também um tipo de perseguição. Não tão claro, não tão explícito, mas sim, basta a gente olhar as notícias. Outra coisa que é muito interessante a gente pensar a respeito do Apocalipse, isso vai ser a chave aqui para a nossa aula, são as questões interpretativas. Isso vai direcionar as nossas posições de acordo com o milênio aqui. Como nós devemos interpretar o livro de Apocalipse? Será que é de maneira literal? Será que é de maneira simbólica? A gente tem que pensar sobre isso. Você já parou para pensar sobre isso? Se você deve interpretar o livro de Apocalipse de maneira literal ou simbólica? Isso vai impactar não só a leitura do Apocalipse 20, que é o capítulo ali do milênio, o famoso capítulo do milênio, mas toda a leitura do livro de Apocalipse, e eu diria toda a leitura da Bíblia também. Bom, o que eu vou dizer? Eu vou trazer, assim, de vez em quando, a minha visão, mas a minha intenção hoje aqui é trazer um panorama sobre todas as visões. Eu creio que o livro de Apocalipse ele é simbólico, porque o gênero dele é de uma carta profética. Então, profecia, você pensa em simbolismo. Você traz imagens, você traz símbolos realmente que remetam a uma mensagem que você quer transmitir. Então, eu defendo essa posição, a posição simbólica. E isso impacta, obviamente, toda a minha leitura do Apocalipse e a leitura da Bíblia. Eu não creio que toda a Bíblia é simbólica, vale dizer isso, né? Mas, por ser o Apocalipse, ter este gênero mais profético, então eu creio sim que ele é simbólico. Agora, vale uma coisa dizer, quem interpreta literalmente não quer dizer que essa pessoa não reconhece nenhum tipo de símbolo, certo? Então, a pessoa acredita que tudo ali é literal no Apocalipse. Nossa, que absurdo, né? As pessoas da visão simbólica falam. Não, gente, a gente tem que tomar cuidado da gente não distorcer, né? Nenhum dos lados. Porque quem interpreta literalmente também reconhece os símbolos. Reconhece eles, mas crê que eles são poucos. Eles não são a totalidade do Apocalipse. E quando eles aparecem, eles estão claramente delimitados como símbolos. É como se a gente ali no meio da leitura do Apocalipse se deparasse, isso realmente existe, com as explicações ali. Isso é isso, aquilo é aquilo. Às vezes o anjo explica, né, para João ali o que significa. Então, eles acreditam, as pessoas que defendem a posição mais literal, que os símbolos estão delimitados nestes momentos. O restante é literal. Certo? Outra coisa que é importante a gente entender é a própria cronologia de Apocalipse 20. Isso está lá na revista, tá? Para os irmãos verem. O Apocalipse ele vai retratar, como a gente já disse, a vitória do Cordeiro sobre Satanás. Então, no capítulo 20, nós lemos sobre os 1000 anos que aparentemente seriam contados após o regresso de Cristo e a destruição de seus inimigos, né, como mostra aí no texto. Esse período, então, começaria pela prisão de Satanás no abismo, no verso 1 a 3 ali, os irmãos podem estar conferindo. A ressurreição e a recompensa dos mártires que morreram pelo testemunho íntegro de sua fé, sendo recompensados com o direito de governar com Cristo durante 1000 anos, verso 4. A libertação de Satanás, que, se rebelando contra Deus, constitui um grande exército para pelejar contra a igreja, versos 7 a 9. A vitória da igreja sobre Satanás, que será lançado no lago de fogo, permanecendo ali em tormento para sempre, verso 9 a 10. A ressurreição
julgamento e condenação dos ímpios mortos, verso 11 a 15, e, por fim, a criação de novos céus e nova terra, lá no capítulo 21. Então, essa é basicamente a cronologia ali do final do Apocalipse, do capítulo 19 até o capítulo 21. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque isso nos orienta, mais ou menos, ali no desenrolar dos acontecimentos mesmo, né, dos últimos capítulos ali do Apocalipse. Bom, mas vamos entrar agora no que é realmente a nossa intenção, o milênio. O que é o milênio? Achei sensacional essa definição aqui. Um período de 1000 anos, durante os quais os cristãos brigarão por uma interpretação apropriada do livro de Apocalipse. Eu acho que é isso, né? Eu acho que todo mundo concordaria com isso. É isso, né? Pronto. É isso que é o milênio. Não, né, gente? A palavra milênio, ela vem do latim mille, que significa 1000, e anos, que significa, obviamente, anos. Ou seja, quer dizer relativo a 1000 anos. Quando os irmãos veem, então, ali falando sobre os 1000 anos, no capítulo 20, é nada mais, nada menos que o milênio. Então, o milênio não é nada mais, não é um bicho de 7 cabeças, não. É simplesmente 1000 anos. Eles são os 1000 anos mencionados no capítulo 20 do Apocalipse. Agora, como serão esses 1000 anos? Essa que é a questão. Como será o milênio? O que caracteriza o milênio? Quais são as suas etapas? Como nós devemos interpretar? É de maneira literal? É de maneira simbólica? Com qual ênfase? A igreja vai ser vitoriosa? A igreja vai passar por grande sofrimento? Tudo isso, todas essas perguntas são importantes para a gente pensar nas visões acerca do milênio. Mas antes da gente visualizar cada uma delas, eu acho que é importante a gente fazer algumas considerações. A primeira delas é que a Bíblia não deixa explícito qual das interpretações deve ser tomada. Porque para todas elas há uma base textual. Por isso, esse é um daqueles assuntos em que existe necessidade de discordância. Então, não vamos nos degladiar se você crê diferente de mim ou se eu creio diferente de você. Porque você tem base bíblica para defender a sua posição, assim como eu tenho, e a Bíblia não define qual das interpretações é a correta. Ela não diz, olha, é amilenista, olha, é pré-milenista, olha, é pós, olha, dispensação. Não, não diz. A gente tem como estudar, isso quer dizer que a verdade é relativa? Que não existe uma interpretação? Claro que existe. Mas, por mais que a verdade não seja relativa, que ela seja absoluta e que exista, sim, uma interpretação absoluta da Bíblia, nós, seres humanos falíveis, não somos absolutos. Nós somos falíveis, nós somos fracos, nós perdemos alguns detalhes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, da gente pensar que a nossa interpretação é absoluta. Você tem que ter certeza no que você está defendendo? Óbvio, claro que você tem. Mas você tem que, ao mesmo tempo, respeitar os irmãos que têm visões diferentes e não ser tão dogmático. Tá bom? Por quê? Também, as diferentes visões são bastante complexas. E existe discordância mesmo entre aqueles que defendem a mesma posição. Então, a coisa fica um pouquinho mais complexa, mais ainda, né? Porque existem as subdivisões. E a gente vai ver melhor sobre isso. Eu ia falar, mas vamos deixar mais para frente, para a gente entrar nas subdivisões aí. Por isso, logo, nós precisamos ter cautela e seriedade no estudo e na defesa das diferentes visões a respeito do milênio. É o que a gente já falou, né? Ter respeito, ter humildade e, ao mesmo tempo, seriedade para pensar sobre esse assunto. É por isso que essa lição ela é tão importante. Na revista do professor tem um ponto que eu achei interessante trazer. Diz o seguinte: os pontos de vista a respeito do milênio têm sido ponto de disputa há um bom tempo na história da igreja. O objetivo da lição não é gerar controvérsia, mas apresentar os principais pontos de vista para que o aluno tenha um panorama de como isso tem sido abordado, mas ressaltando que o mais importante é a certeza da volta de Cristo e a maneira como esperamos
o seu retorno. Então, é isso. Nós precisamos ser humildes, mais humildes e menos dogmáticos com relação ao que vai acontecer. Entendido isso, nós agora sim podemos prosseguir dizendo que existem 4 visões principais acerca do milênio. Nós temos o pré-milenismo, que se difere em pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Nós temos o pós-milenismo e nós temos o amilenismo. É muito importante a gente pensar aqui sobre as próprias palavras. As próprias palavras já nos dão o seu significado. Os prefixos pré e pós, antes da palavra do milênio, tem a ver com o momento da segunda vinda de Cristo. Então, se você quiser anotar e circular pré, pós e colocar que é antes da segunda vinda de Cristo, é isso que tem a ver esses prefixos, vai ser muito legal. Antes da segunda vinda de Cristo em relação ao próprio milênio, isso é importante. O termo pré-milenismo se refere à crença de que a segunda vinda ocorrerá antes do milênio. Então, esse é o pré-milenismo. Ele acredita que a segunda vinda vai ocorrer antes do milênio. O termo pós-milenismo se refere à crença de que a segunda vinda ocorrerá após o milênio. Por isso, pós-milenismo. Já o amilenismo é uma versão, creio os irmãos ou não, do pós-milenismo, porque ele também acredita que a segunda vinda vai acontecer após o milênio. Agora, para o amilenista, o milênio não é literal. Por isso, ele recebeu esse nome, que, na verdade, não foram nem os amilenistas que se nomearam assim, esse é um termo pejorativo, para dizer sem milênio, o prefixo a, sem, não, a milenista, então sem milênio. Mas não é isso que a gente acredita. Já estou me incluindo aqui, então vocês já perceberam, né? Então, não é isso que os amilenistas acreditam. Eles não acreditam que não vai ter milênio. O que eles acreditam é que o milênio não é um período de 1000 anos literal. Ok? E o que diferencia, que são muito parecidos, o pós-milenismo com o amilenismo, é a natureza do milênio. E isso nós vamos ver mais em detalhes quando nós formos abordar essas visões aí, cada uma delas, tá? Então, como eu já disse, o que sempre vai definir é literal, é simbólico, a igreja vai batalhar ou triunfar e crescer no milênio. As profecias já se cumpriram, estão se cumprindo ou vão se cumprir? Como Israel se encaixa em tudo isso? As suas promessas, as promessas de Israel, já foram cumpridas ou ainda aguardam cumprimento? A forma como a gente vai interpretar a Bíblia em cada uma dessas questões vai definir qual visão cada um de nós vai adotar. Então, vamos partir para observar essas visões mais de perto. Em primeiro lugar, o pré-milenismo histórico. Os pré-milenistas, eles interpretam as profecias do Apocalipse 20 como sendo cumpridas no futuro. Então, eles interpretam o Apocalipse de maneira literal e de modo sucessivo. Como assim? Quer dizer que, por exemplo, o capítulo 1, os eventos do capítulo 1 são imediatamente anteriores ao capítulo 2. O do 2, do 3, 3, 4 e assim vai. As outras visões, nós vamos ver que não, elas não interpretam como se uma coisa acontecesse depois da outra. Elas interpretam como se fossem ciclos, como se sempre estivesse se repetindo a mesma mensagem, os mesmos eventos. Aqui no pré-milenismo, não. Uma coisa vem depois da outra. Tá? A tese base desses irmãos, dos irmãos pré-milenistas, é que no fim do presente século haverá uma grande tribulação, seguida pela segunda vinda de Cristo, na qual o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e Cristo estabelecerá seu reino da terra, que durará 1000 anos literais e será um tempo de bênção sem precedentes para a igreja. Então, o principal ponto aqui dessa visão é o reinado terreno de Cristo. No momento do milênio, então, nós, cristãos, vamos reinar com Cristo aqui na terra. Na segunda vinda, né, quando Cristo vier, depois que nós passarmos pela grande tribulação.
No fim do milênio, então, Satanás vai ser solto, ele vai provocar uma rebelião que vai ser rapidamente subjugada. E, nesse momento, os injustos vão ser ressuscitados para o julgamento e o estado eterno, então, terá início. Esse é basicamente o pré-milenismo, a tese dele. Se algum irmão tiver uma pergunta, pode levantar a mão, pode falar, tá bom? Pode interromper. Se quiser contribuir e falar, não, tá errado, você está trazendo de maneira errada, pode trazer também, tá bom? Os irmãos são livres aí. Alguém tem alguma pergunta? Tá claro? Pré-milenismo? Podem se pronunciar aí. Bom, os irmãos podem interromper ao longo da aula. O pré-milenismo, pode falar. Sim. Uhum. Isso o arrebatamento é uma coisa que tanto os pré-milenistas históricos quanto os dispensacionalistas, acreditam. Na verdade, é uma ênfase mais do dispensacionalismo, mas também parte ali do pré-milenismo histórico. Então, os pré-milenistas acreditam no arrebatamento. Esse é o outro diferencial que eu havia esquecido. Obrigada. Isso, secreto. Bom, o pré-milenismo histórico ele tem esse nome porque ele é, de fato, a interpretação mais antiga. É a interpretação mais antiga ali do milênio, porque foi defendida pelos discípulos dos apóstolos. Isso é um fato que eu não sabia. Acabei descobrindo, pesquisando aqui para a aula. Foi ensinado, por exemplo, por Irineu, Justino Mártir, e pode ter sido ensinado no final do primeiro século por Papias. Alguns dentro da tradição reformada, como James Montgomery Boyce, ensinaram essa visão, ainda que seus defensores estejam, na sua maioria, no pentecostalismo. O mais notável proponente do pré-milenismo histórico no século XX foi George Eldon Ladd, cujos comentários no livro do Apocalipse argumentam fortemente em favor dessa posição. Então, existem muitos irmãos do pentecostalismo que creem nessa visão, mas, por exemplo, James Boyce é um grande reformado, é um grande autor, e ele acredita no pré-milenismo. Se eu não me engano, Spurgeon também, né, acreditava nisso. E hoje, que eu me lembre agora, não estou lembrado de outros irmãos, mas o pastor Ângelo Basso, não sei quantos irmãos conhecem, que é um pastor muito bom, e ele acredita no pré-milenismo, ele é pré-milenista roxo, tanto que eu vou deixar um vídeo dele para os irmãos assistirem depois, que é muito interessante. E ele defende a sua visão com base bíblica, com seriedade, com grande aporte teológico. Então, a gente não pode descreditar nenhuma das visões aqui, porque todas elas têm base, tanto teológica como bíblica. Vamos para o próximo, então. Pré-milenismo dispensacionalista. Ele é chamado de pré-milenismo dispensacionalista ou dispensacionalismo. Ele é bastante similar na abordagem, nas questões interpretativas, mas ele ainda se divide. Olha só, aqui estão as subdivisões. Em dispensacionalismo progressivo e clássico. Então, dentro ainda dessa divisão, tem uma outra divisão, tem uma subdivisão, dispensacionalismo progressivo e clássico. Como eu realmente não estudei o dispensacionalismo progressivo, mas eu vou trazer o clássico porque é o que é mais trazido realmente quando a gente vai estudar as visões. Mas o dispensacionalismo progressivo, ele é trazido por muitos irmãos reformados também. O clássico nem tanto, mas o progressivo bastante. A gente estava conversando, eu, o Jacaré e a Beth ali, o pastor Marcos Granconato, por exemplo. Ele é dispensacionalista progressivo. Aí você vai dizer que um homem daquele não tem base? Por favor, né? Se você conhece o homem, você não vai falar uma coisa dessa, né? E se falar, você vai levar pedrada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? O pré-milenismo dispensacionalista oferece a mais complexa cronologia do fim dos tempos. De acordo com o dispensacionalismo, o presente século terminará com o arrebatamento secreto da Igreja,
a qual não vai passar pela tribulação, que junto com a aparição do anticristo marca o início dos 7 anos da grande tribulação na Terra. A tribulação terminará com a batalha do Armagedon, no meio da qual Cristo retornará. Aí, assim, só uma pergunta. Mais uma vez Cristo vai retornar? Já veio uma vez, vai retornar outra. É a visão aqui dos irmãos. Para destruir os seus inimigos. As nações serão, então, reunidas para o julgamento. Aqueles que apoiaram Israel estarão no reino milenar de Cristo, né, vão entrar no reino milenar de Cristo, e o resto será lançado no Hades para aguardar o julgamento. Cristo se sentará no trono de Davi e governará o mundo a partir de Jerusalém. Israel receberá lugar de honra entre as nações novamente. O templo terá sido reconstruído e os sacrifícios do templo serão instituídos novamente com os sacrifícios memoriais. No fim do milênio, Satanás será solto e liderará os incrédulos em rebelião contra Cristo e a Nova Jerusalém. A rebelião será subjugada através do fogo nos céus, Satanás será lançado no lago de fogo, os perversos serão trazidos diante do grande trono branco, julgados e lançados no lago de fogo, e nesse ponto começará o estado eterno. Então vocês veem como que é complexo. Essa é a visão mais complexa do milênio. Porque existem muitos acontecimentos ocorrendo ali, uma coisa não acontece junto com a outra, como acontece em outras visões. Então, essa é a complexidade dessa visão, do dispensacionalismo, né? Eu, particularmente, vejo algumas dificuldades nessa visão, vou ser sincero com os irmãos. Por quê? Restauração do templo. O que a gente faz com o livro de Gálatas e de Hebreus? Né? Que acaba ali com o sistema do templo. E os sacrifícios, outra coisa. Então, a gente vai oferecer sacrifício se Cristo já ofereceu o sacrifício? Ah, mas é memorial. Para que é memorial? Memorial tem a ceia, tem o batismo, não é? Então, assim, essas, particularmente, é a minha dificuldade com essa visão. Como eu disse, é uma visão complexa. Eu realmente não me debrucei para estudar a fundo essa visão. Talvez se eu fizesse isso, ou se alguns dos irmãos fizessem isso, a gente ia ver que não é bem assim, ou que não faz sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu vejo essas dificuldades. O dispensacionalismo progressivo já não concorda com essas coisas. Olha só. É uma subdivisão aqui e não crê, por exemplo, em várias dessas coisas. Trazem outras ênfases. Então, existem várias posições aí para os irmãos pensarem, para os irmãos adotarem, mas essa é particularmente a minha dificuldade. Pode ser uma dificuldade de entendimento? Pode. Mas a gente tem que pensar sobre essas questões. Vejam só, aqui na nossa igreja, a gente tem um irmão que é dispensacionalista. O nosso irmão Ricardo. Ele crê. Eu não sei se ele crê no clássico ou no progressivo, não sei, mas, de qualquer maneira, ele crê. Ele tem base, ele tem fundamento, ele estudou a fundo. Então, a gente não pode descreditar nenhuma das visões. E a gente tem que respeitar quem pensa diferente da gente. Seja você um dispensacionalista, milenista, pré, pós, enfim. Certo? Essa versão foi originada no século XIX, dentro do movimento Brethren. Suas características aparecem pela primeira vez nos escritos de John Nelson Darby. O pré-milenismo dispensacionalista se popularizou rapidamente nos Estados Unidos através do movimento chamado de Bible Conference Movement. Foi popularizado por Scofield nas notas da Bíblia de referência e foi sistematizado por Lewis Sperry Chafer, o fundador do Dallas Theological Seminary e autor de um texto de teologia sistemática dispensacionalista de 8 volumes. No século XX, essa visão foi ensinada em um nível mais acadêmico por John Walvoord, Charles Wright, Dwight Pentecost, e foi popularizado por escritores como Hal Lindsey e Tim LaHaye. Tim LaHaye é aquele que traz a teoria dos temperamentos. Como que é esse que é o título inteiro? Isso. Deixados para Trás é dele, do Tim LaHaye. E é o mesmo que traz a teoria dos temperamentos para o meio evangélico também.
Não conheço. Agonia do Planeta, o Paulo está falando. Revelou a idade. Mas é desse jeito. Então, eu não conhecia, tá vendo? Eu não conhecia esses 2 livros. Agonia do Planeta e Deixados para Trás. Deixados para Trás ficou televisivo até, né? Nossa, até jogo de videogame. Paulo deve ter jogado. Deve estar jogando. Bom, agora vamos para o pós-milenismo. Então, o pós-milenismo, ele ensina que Cristo vem após o período de 1000 anos do milênio, até recentemente. A maioria, né, dos pós-milenistas ensinavam que o milênio seriam os últimos 1000 anos do presente século. Hoje, muitos pós-milenistas acreditam que a era do milênio é todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. E, como veremos, isso é muito próximo. Essas versões mais contemporâneas do pós-milenismo é muito próximo do amilenismo. Muito próximo. A principal diferença entre os dois não é tanto o momento do milênio, mas a natureza do milênio. Por quê? O pós-milenismo ensina que, no presente século, o Espírito Santo atrairá multidões sem precedentes para Cristo através da fiel pregação do Evangelho. Entre as multidões que serão convertidas estão os israelitas étnicos, que até então rejeitaram o Messias. No fim do presente século, Cristo retornará, haverá uma ressurreição geral dos justos e o julgamento final acontecerá. O pós-milenismo é a ideia, basicamente, como explica o pastor Ângelo Basso, de que a igreja vai entregar um mundo transformado de presente ao Senhor. É como se Cristo voltasse e a igreja, o povo do Senhor, entregasse um mundo transformado para ele de presente. As nações vão se converter, o evangelho será espalhado por todos os cantos da terra, e esse é o milênio, uma era dourada antes da segunda vinda de Cristo. Eu sei que essa visão é a mais rechaçada, né? Porque a gente pensa, poxa, olha ao redor, meu filho, olha ao redor que você vai ver que não tem nada de era dourada, não. O negócio está feio, está indo de ladeira abaixo. Ok. O que os pós-milenistas responderiam? Provavelmente. Que a gente ainda não, talvez está vivendo essa era? Não sei, é uma das possibilidades. A igreja não está fazendo o seu papel de evangelizar? Pois é difícil, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, aí essa visão caiu muito, caiu bastante. A maioria, a gente vai ver, dos defensores eram do século XIX e acreditavam, a maioria eram os puritanos, porque eles vieram da Inglaterra para colonizar os Estados Unidos. Ali eles fundaram quase que uma nova Jerusalém mesmo, porque todos eram crentes, estavam fundando um país com as bases cristãs. Essa é a origem dos Estados Unidos. Então, eles criam nisso. Então, eles têm um contexto ali para acreditarem nisso, né? Mas, irmãos, de verdade, eu ouvindo e estudando para preparar essa aula, eu não achei tão rechaçada assim, não. Sabe por quê? Depois eu vou deixar no final um debate muito interessante em que os defensores dessa visão trazem uma visão muito coerente. Eu achei muito interessante. Então, vou deixar porque é muito bom a gente ouvir outras visões, ouvir outros posicionamentos, porque a gente começa a abrir a nossa mente e pensar, ok, eu não creio assim, mas esse irmão tem base, não é tão, né, tão diferente assim. Um dos argumentos que o irmão trouxe nesse debate foi o seguinte, a parábola do trigo e do joio, né? O campo é de trigo, não é de joio. Então, assim, a maioria, o que o irmão diz, a maioria são crentes. O joio está espalhado no meio do trigo. Foi um dos argumentos trazidos. Então, é muito interessante. Depois eu vou deixar para os irmãos o debate aí. O pós-milenismo, então, foi defendido amplamente entre os puritanos. Essa foi também a visão dominante entre os teólogos reformados dos séculos 18 e 19. Foi ensinado, por exemplo, por homens como ninguém mais, ninguém menos, como Jonathan Edwards, Charles Hodge, James Thornwell, A. Hodge, B.B. Warfield. Também livros que apoiam essa visão foram publicados como homens como Lorraine Bottner, Marcellus Kik,
Kenneth Gentry, John Jefferson Davis e Keith Matheson. Então, todos esses acreditavam no pós-milenismo. Então, a gente tem que levar em consideração, porque esses irmãos tinham bagagem bíblica e teológica. Vamos, então, agora para o amilenismo. Vamos lá. Então, o amilenismo ele acredita que a visão do Apocalipse é simbólica. Ah, eu esqueci de mostrar, estava ali nas imagens, né? Aqui eu coloquei porque é uma era dourada. Aqui, essa visão aqui do dispensacionalismo é o quadro, né? Só voltando para não perder. É o quadro ali do dispensacionalismo, vocês veem como que é complexo. Inclusive, esse quadro, todo mundo que é antigo da Nova Canaã já viu esse quadro aqui, lá na igreja. E... e aqui já dá para ver que o negócio é feio, né? Aqui os irmãos na arena sendo perseguidos. Mas, enfim, vamos lá. Então, amilenismo. Amilenismo, a visão simbólica do Apocalipse. O gênero literário é levado em conta, como é um gênero profético, é um livro profético. Então, a crença é de que ele é simbólico. O milênio, então, não é literal, não são 1000 anos literais, e o reinado é espiritual e não terreno. O amilenismo ele vê o Apocalipse 20 como uma longa descrição como uma descrição do reino de Cristo com os santos ao longo de todo o presente século. Então, todos os cristãos já estão reinando com Cristo espiritualmente desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Alguns amilenistas enfatizam o reino de Cristo com os santos nos céus, enquanto outros conectam esse reinado com a igreja militante aqui na terra. Amilenistas tendem a argumentar que o crescimento do reino de Cristo possui poucas, se é que possui, manifestações visíveis. O foco está mais no sofrimento pelo qual Cristo indicou que a igreja passaria. Ou seja, essa é a maior diferença entre o pós-milenismo. O pós-milenismo também crê que não é literal, que é simbólico, também crê que nós já estamos vivendo o milênio, mas o amilenismo crê que a ênfase do milênio é o sofrimento. É o reinado de Cristo espiritual conosco, mas com a igreja militando, ou seja, com a igreja batalhando aqui na Terra. De acordo com o amilenismo, o presente século milenar, que é caracterizado pelo sofrimento, será seguido pela segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o último julgamento e os novos céus e nova terra. É isso, então, que defende que é a tese principal do amilenismo. Nós só iremos vencer, triunfar, quando Cristo voltar e estabelecer os novos céus e nova terra. Nós já estamos vivendo o milênio e a igreja, como está demonstrado ali na imagem, vai passar por sofrimento e grande tribulação. Eu diria que já está passando, né? De uma certa forma. Pequena. Pode falar. Essa é a pergunta que eu esperava essa pergunta. Realmente, esse é o calcanhar de Aquiles do amilenismo. Satanás já está preso. Aí, como a Carla falou, Satanás já está preso, mas e as barbáries que a gente está olhando aqui perto de nós? Qual que é a resposta que os amilenistas dão a esse questionamento? Satanás já está preso, mas ele não está impedido de fazer todas as coisas. Ele está limitado. A prisão dele não é a morte, então quer dizer limitação. Satanás está limitado, ou seja, quando ele for solto, ele vai fazer coisas muito piores do que estão sendo feitas aqui agora. Amei esse argumento. Gente, o jacaré deu checkmate. Pronto. Não tem ladrão que comanda da prisão? Então, nossa, pronto, vamos acabar a aula aqui. Isso, quando soltar, meu filho, aí vamos ver. Pronto, acabou. Pode falar. Essa prisão dele teria sido feita quando ele caiu do céu. Porque, tipo assim, como que dá para explicar um período que ele estava solto e daí foi preso? Carla, essa é uma pergunta muito difícil.
Muito difícil de responder. Quando foi a prisão de Satanás? Muito difícil mesmo. É assim. Sim. Sim. Algumas pessoas falam que foi na queda de Satanás. Outras já trazem como que Satanás não caiu quando a gente pensa que caiu. Então, vocês veem como que é complexo, né? Que Satanás não caiu quando a gente pensa que ele caiu, mas que ele caiu dos céus no momento da primeira vinda de Cristo. Então, olha só que diferente. Que ele caiu dos céus no momento da primeira vinda de Cristo. Outros creem que foi na primeira vinda de Cristo, quando Cristo ascendeu aos céus, que Satanás foi amarrado. Pode falar, Natan. Ele sempre foi limitado, de alguma forma, né? Que ele não é Deus. Eu não sei responder. Ninguém pode responder isso com certeza. Ninguém. Porque, primeiro, a gente não sabe quando foi exatamente a queda de Satanás. Pedro diz que ele fica aí ao nosso redor só rugindo. Então, quer dizer, ele está limitado. Sim. Sim. É um ponto também. É um ponto também. Mas a gente... É difícil ser dogmático nisso. Entendeu? É muito difícil a gente apontar. Quando que foi? Não sei. Não sei te responder. Isso daí vocês perguntam para o Augusto Nicodemos. Ai, manda lá no Instagram para ele. Não, mas eu realmente, Carla, essa é uma pergunta bem difícil de responder. A gente não sabe exatamente. Mas a gente tem esses pontos que foram apontados pelo Itamar, que eu apontei, que o Natan apontou, que... Ele vai, mas ele vai até um certo limite que Deus permite que ele vá. Sim. Quando ele for solto, ele não vai ter mais essa limitação. Ele vai poder aprontar o que ele quiser. Exato. Perfeito. Exatamente. Não é total. Isso. Perfeito. Mas aí tem alguns irmãos, por exemplo, o Iago Martins tem um vídeo só sobre isso, falando sobre prisão de Satanás. Ele não tem posição, mas ele fala que ele tem dificuldade com o amilenismo justamente por essa questão. E ele traz algumas questões ali que são válidas. Então a gente tem que refletir, tem que pensar tudo sobre isso. Bom, o amilenismo ele também tem a sua origem na igreja primitiva, assim como o pré-milenismo. Ele é muito antigo também, porque começa com Agostinho. Ele ensinou uma versão do amilenismo que influenciou a igreja ao longo da Idade Média até a Reforma. Dentro da tradição reformada, a versão contemporânea de amilenismo começou a se distinguir das antigas formas de pós-milenismo no final do século XIX e início do século XX. O teólogo do século XIX, Hermann Bavinck, por exemplo, foi um convicto proponente do amilenismo. No século XX, a visão foi ensinada por teólogos como Gerhardus Voss, comentarista do Catecismo Maior de Westminster, Louis Berkhoff, Anthony Heuchmann, Cornelis Wernemann, Kim Riddleberger e Sam Storms. Alguns amilenistas contemporâneos não gostam desse termo, como eu já expliquei, justamente por conta do prefixo, que significa não, né, que seria sem milênio. Um amilenista, Jay Adams, sugeriu o termo milenismo realizado no lugar. O reverendo Augusto Nicodemos já fala que ele prefere o termo milenismo em realização, porque nós estamos no milênio ainda, está sendo realizado. Então, outro nome que poderia ser dado é milenismo em realização. Mas você vai acabar usando o termo amilenismo, que foi... Normalmente, termos pejorativos, eles pegam, né? Não tem jeito, não. A gente pode resumir todas as visões em um único parágrafo, que está ali no comentário da Bíblia de Estudo Herança Reformada. A visão pré-milenista acredita que Cristo retornará antes, de instituir a Era Dourada de Paz, que durará até a rebelião final e o dia do juízo. Os dispensacionalistas acreditam que o objetivo desse período é elevar o Israel físico sobre as nações. A visão pós-milenista acredita que Cristo retornará após a Igreja desfrutar de uma era dourada de sucesso em missões e de transformação da sociedade.
A visão amilenista acredita que o milênio não se refere a um reino físico no futuro, mas simboliza o reino espiritual de Deus, presente agora no avanço missionário da Igreja e no reino celestial, enquanto sofre perseguição e espera o retorno de Cristo e o dia do juízo. Então, a gente poderia resumir dessa maneira. Aí eu trouxe uma tabela que estava na revista do professor, que acho que vai ajudar bastante a gente. Vamos lá. Então, a segunda vinda. O amilenismo crê que é um evento simples, que não tem nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, e é o início do estado eterno. O pós-milenismo acredita na mesma coisa ali nessa parte. O pré-milenismo histórico acredita no arrebatamento e segunda vinda simultâneos, acontecendo ao mesmo tempo, e Cristo retorna para estabelecer o milênio. O dispensacionalismo acredita na segunda vinda em duas fases. Cristo retorna para buscar sua igreja e para estabelecer o milênio 7 anos depois. A ressurreição. No amilenismo, ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda. Ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda também no pós-milenismo. Você queria falar? Sério? Olha, então falei errado, me perdoe. Eu achei que era dispensacionalista, porque o dispensacionalismo tem uma ênfase bem maior em Israel, né? Justamente, Ah, então não sei. Então depois vocês perguntam para o Ricardo. Pode falar, Evandro. Tenho sim. Eu mando depois. Bom, a ressurreição, então, no pré-milenismo. Ressurreição dos crentes no início do milênio e dos incrédulos no final. Então, existe uma separação aí. Dispensacionalismo. 3 ressurreições. Dos crentes na segunda vinda, dos judeus depois dos 7 anos de tribulação e dos incrédulos no final do milênio. Tabela panorâmica, então, do julgamento da tribulação. Amilenismo, julgamento geral de todas as pessoas. Pós-milenismo, também. Pré-milenismo histórico, julgamento na segunda vinda depois do milênio. Pré-milenismo dispensacionalista, julgamento na vinda depois da tribulação e depois do milênio. A tribulação, no amilenismo, ela é experimentada agora. No pós-milenismo também, mesmo que eles creem, na era dourada da igreja, eles não descartam a tribulação que está acontecendo. O pré-milenismo histórico também acredita que é na presente era. Já no dispensacionalismo, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Então, a única visão que não crê que a igreja vai passar pela tribulação é o dispensacionalismo. O milênio. No amilenismo, ele não é literal. Os crentes reinam com Cristo no céu e sobre a terra durante o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo não é literal. A presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante a pregação do evangelho. Então, essa é a diferença entre os dois. O pré-milenismo histórico. Milênio futuro, após a vinda de Jesus, reino milenar sobre as nações do mundo. O dispensacionalismo, milênio futuro, após a vinda de Jesus, mesma coisa, reino milenar sobre as nações do mundo. O Israel e a igreja, outro ponto aí de conflito bem grande. Vamos lá. Amilenismo, a igreja é Israel no Novo Testamento. Nenhuma distinção entre Israel e a igreja. E a mesma coisa no pós-milenismo. Por que eles creem nisso? Porque lá em Gálatas mesmo, Paulo fala que nós somos Israel de Deus. Então, essa fala, a igreja é Israel de Deus, ela está na Bíblia. Então, é por isso que nós podemos dizer que o amilenismo e o pós-milenismo dizem isso, porque eles têm essa base. Certo? Ai. Pode falar. Sim, perfeito. Paulo falou, só para os irmãos que estão na internet ouvir, a união de Cristo com a sua noiva, essa ênfase do Novo Testamento. E como que vai ficar a noiva, o Israel, Cristo? Não é mais fácil a gente colocar todo mundo junto, né?
Pois é. E fala que não existe mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Então, eles usam essa base, né? Vamos lá. Pré-milenismo histórico. Igreja é Israel no Novo Testamento, porém, olha só, porém Deus tratará com Israel separadamente no futuro. Então, os pré-milenistas históricos também creem nisso, mas eles creem que, mesmo assim, Deus vai ter um tratamento diferente com Israel no futuro. Se para julgamento ou para triunfo, não sei. O dispensacionalismo, completa distinção entre Israel e a igreja. Deus tem um programa para cada um dos dois grupos. Isso vai influenciar a nossa leitura do Antigo Testamento, do Novo. Então, vocês veem como que é importante a gente estudar a escatologia. É muito importante. Porque você acha que essas questões acerca de Israel, elas estão no Novo Testamento só? Não. Então, não é só algo futurístico. É algo que permeia toda a Bíblia. Então, a gente precisa estudar. Tá certo? Então, é isso. Sobre essas questões ali acerca do milênio. Vamos partir, então, para os próximos pontos da revista. Está escrito aí o reino e a história. Aqui, esses próximos tópicos, eles vão falar do desenvolvimento da história debaixo do senhorio de Cristo. Esse entendimento, então, ele nos dá confiança para, seja qual for a abordagem milenar que nós abordemos, nós cremos na mesma coisa. Nós cremos que o Senhor é rei sobre a história. E Ele que está desenvolvendo todos os seus propósitos ao longo do curso da história. Tá certo? Então, e isso é muito importante, porque a nossa compreensão sobre o reino e a história, elas também são essenciais para a gente compreender o Apocalipse. Qual que é a sua ideia de reino? Qual que é a sua ideia da história? Tudo isso vai influenciar a tua leitura bíblica, especialmente um livro que trata muito sobre isso, que é o Apocalipse. Por isso que a revista traz esses pontos. O reino de Deus é o reinado de Deus, o governo triunfante de Cristo sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Falar no reino é apontar para a concretização do propósito de Deus em Cristo, libertando os homens do poder de Satanás, conduzindo-os a liberdade concedida por Cristo, o Senhor. E outra coisa, esse é o reino de Cristo. Mas e a história? Como que isso se relaciona? A história é a execução do plano de Deus. Ele conduz todos os acontecimentos para a sua glória. Então, ele reina sobre a história. A história caminha rumo à eternidade. Não necessariamente deteriorante ou aperfeiçoante, mas progressiva e realizante. Então, não importa se você crê que nós vamos passar por uma era dourada ou nós vamos passar pela tribulação. Nós estamos vivendo o cumprimento dos propósitos do nosso Deus, independentemente do que você acreditar. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo na história. Ele governa todos os acontecimentos da tua vida, os acontecimentos do mundo, as guerras, tudo, todas as coisas, as pandemias. Ele governa todas as coisas, ele é Senhor sobre tudo. E essa é a nossa confiança. Porque sem a compreensão de um Deus infinito, um Deus todo-poderoso que transcende a história, um Deus pessoal que se relaciona conosco na história, a história não faz sentido. E aí a gente pode abandonar tudo. A gente pode ficar em eterno desespero. A história nunca fará sentido, exceto dentro de um quadro de referência moldado historicamente pela aceitação das contradições ou simplesmente pela total aceitação da falta de sentido. A história, para nós cristãos, encontra o seu sentido nas Escrituras. Por isso que é tão importante, meus irmãos, a gente estudar a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. E é de Gênesis a Apocalipse, querido. De Gênesis a Apocalipse. Então, você não pode abandonar a Gênesis, eu não vou estudar, porque cansei já, né? Está batida já essa história. E Apocalipse, não, né? Apocalipse não é para o meu naipe, né? Está muito além assim, da minha capacidade. Querido, a Bíblia foi escrita para escravos, para doutores, para todo tipo de gente. Então, nós precisamos estudar a Bíblia. Diga, né? A consumação que a gente vê em Apocalipse. Não tem como. A gente tem que estudar toda a palavra. Por quê? A queda, ela mudou totalmente o curso da história.
Ela afetou drasticamente. Agora nós estamos caminhando num mundo que é imerso no pecado. E é por isso que a gente, inclusive, tem que debater esses temas. Porque a gente não tem entendimento necessário. Porque a gente não tem sabedoria, porque a gente não tem humildade. Ela se perpetua na história pela semente, pela descendência. Olha que coisa linda. A ênfase que Deus dá à família, aos filhos. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Toda a Bíblia tem sentido. E ela tem um ponto de aplicação para nós. A gente tem que pensar sobre isso. Outra coisa, lá no ponto B, o desenvolvimento dos propósitos de Deus. A Bíblia é o registro interpretativo e inspirado dos atos salvadores de Deus na história. A história revela Deus e seus propósitos nas profecias, nos relatos e nos registros bíblicos. Tanto nas profecias, me relacionando com meu marido, com a minha esposa, da mesma maneira. Porque eu sou um ser transformado, eu sou um ser celestial. O reino já está aqui em mim. Isso transforma a nossa perspectiva. E é bem isso, né, o versículo que a gente vai ler agora, que eu citei. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas Paulo, ele está trazendo aqui, mas é óbvio que ele crê na ressurreição. Porque sem Cristo não existe futuro nenhum para nós. O nosso futuro se ampara nos feitos de Cristo. E eu sei que, como eu imagino que você já tem, assim, um dia estava bem mal, desanimado, e já pensou assim, poxa, será que realmente, sabe, existe o céu, existe o inferno? Será que não é aqui mesmo? Ou será que só sou eu, assim, a incrédula que pensou essas coisas? A gente, às vezes, pensa, sabe, nisso. E será? Mas a nossa vida não tem sentido nenhum. Nenhum. Se for assim, é como o Shakespeare falou, né? A vida é uma grande idiotice. A vida só tem sentido em Cristo, nele, no nosso Senhor. Essas dúvidas vêm porque nós somos pecaminosos, porque nós somos falíveis, porque nós somos pó. E que bênção, né? Que tem até um texto, eu não vou lembrar certinho, que fala: Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó. O Senhor sabe da minha condição. Acho que é o Abraão falando para o Senhor. E Ele sabe que nós somos pó. Isso é maravilhoso. Em Cristo teve início uma nova era, da qual participam ativamente todos os que creem nele. A nova era, então, já começou e nós somos partes dela. A nossa velha condição, ela aponta para o domínio de Cristo. Aponta para o domínio de Satanás sobre as nossas vidas. Agora, a nossa nova condição, ela indica como nós estamos agora. Debaixo, sim, do domínio de Cristo. Eu estava lendo essa semana um livro do Lloyd Jones, ele fala assim, aquela parte do despojar do velho homem e revestir do novo. E aí ele fala que nós já temos a certeza de que nós não somos mais o velho homem. Nós somos o novo homem. E essa certeza, eu não sou mais essa pessoa, a minha identidade agora está debaixo de Cristo, que faz com que nós possamos negar o pecado e dizer, você não tem mais domínio sobre mim. Né? Porque a gente tem a promessa, o pecado não terá domínio sobre vós. E às vezes a gente não se dá conta da nossa identidade. Hoje em dia, o que mais confunde as pessoas é essa questão da identidade. Né? Hoje existem milhões de identidades. Mas qual é a tua identidade? Eu sou uma mulher, um homem do século XXI. Tá certo, mas isso não... Beleza. Isso daí vai passar, vai vir outros séculos. O que permanece na tua vida? O que não muda? Isso é a tua verdadeira identidade. Quem você é. Quem nunca se perguntou quem eu sou? Você não sabe responder essa pergunta. Você normalmente fala o seu nome. Esse é teu nome, isso não é quem você é. E é uma pergunta muito difícil, porque é uma pergunta muito profunda. Mas nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo. E isso tinha que mudar a nossa vivência
diária. Porque você carrega o nome dele. Como você acaba atrelando a sua identidade ao teu nome, a tua identidade agora é ser filho de Deus. Então você carrega o nome dele. Já pensou nisso? Aí as pessoas têm, né? Nossa, você viu o que fulano fez? E fala o nome, né? Você viu o que a Natália fez, o que a Natália falou? Aí você está desonrando, né? Você está desonrando o nome daquela pessoa. Agora, você viu o que aquela pessoa que fala que é cristã fez? Que aquele filho de Deus fez? É difícil, né? Nós já estamos na nova era. E a nova era está em nós. Isso precisa nos transformar. Essa transformação ela é feita pelo Espírito Santo em nós. E ela chama, essa transformação que o Espírito Santo faz em nós, todos nós, a transformarmos a história por meio da nossa vida e do nosso testemunho. Por isso que Paulo fala de transformação, não de acomodação aos valores deste mundo. Isso vai afetar a nossa cosmovisão. O que a gente pensa sobre esse mundo? Como que a gente se porta em relação a ele? A acomodação é a coisa mais fácil que tem. Você, com certeza, já reclamou de alguma pessoa que você sabe que ela chega em determinado lugar, ela é um. Ela sai, ela é outro. Ela vai para o outro, ela é outro. E ela tem 1000 personalidades. E aí você, como você chama essa pessoa? Falsa, né? Já pensou se a gente está sendo um cristão falso? Que tragédia. Que tragédia para mim, para você. E a gente tem que pensar nisso. Porque Paulo, quando ele fala da majestade de Deus, da sua sabedoria, da sua glória, ele desafia a igreja a não entrar nos moldes desse mundo, mas a transformá-lo, né, como diz o versículo. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O reino ele tem valores, praxes e agendas diferentes do mundo. Por isso a gente vai ter conflito. Mas o conflito primeiro do mundo é com Cristo, o Deus encarnado que foi rejeitado, mas pela graça de Deus recebido por nós. Ele mesmo disse a respeito dos seus discípulos: eles não são do mundo, como também eu não sou. Lá em João 17,14. Será que a gente tem evidenciado esse princípio, essa verdade? A gente tem transformado a sociedade? Temos feito a nossa parte para que o reino venha? Pedro fala sobre a gente apressar a vinda de Cristo, né? Eu acho isso tão sério. E eu não consigo realmente entender o que seria isso. Mas com certeza isso tem relação com a nossa atitude aqui nesse mundo. E a gente está muito longe. Mas, para isso, a gente não pode sempre ficar falando eu estou muito longe, eu estou muito longe. E nunca fazer nada. O Espírito Santo desperta e a gente precisa partir para a ação. Não é só orar, é agir também. A gente precisa fazer isso. Vamos partir para a nossa conclusão. A declaração de Cristo ressurreto. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, que está lá em Mateus 28:18, prefacia o mandamento evangelístico. O id. Aqui nós vemos a esfera do domínio de Cristo. Ele manda a igreja evangelizar todo mundo, porque o mundo pertence a Ele. Ele é o Senhor. E às vezes a gente acha que a gente caiu nesse mundo de paraquedas, né? O mundo é do diabo e a gente está de intruso aqui. O mundo é do Senhor. O intruso é o pecado. E o Senhor está limpando esse mundo através do seu Santo Espírito e através da igreja. É totalmente diferente. A gente precisa ajustar a nossa visão. Jesus manifestou o fato de que os seus milagres, a expulsão dos demônios, o perdão dos pecados e a pregação se constituem em sinais da chegada do seu reino. Ele mesmo declarou: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Os milagres não têm um fim em si mesmo, antes visam selar e confirmar a palavra. A nossa experiência do reino nos induz a orar pela sua manifestação
plena, pela concretização perfeita do eterno propósito de Deus. Nós somos filhos do reino, por isso podemos orar pela sua manifestação, visto que o reino está entre nós, os que cremos. A revista também traz a aplicação, que diz que o Espírito faz com que nós desfrutemos das bênçãos da era futura, mas não em toda a sua plenitude. Porque o apóstolo Paulo ele escreveu, lá em Romanos 8, 23, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então é o famoso já e ainda não. O reino já está entre nós, mas ainda não está na sua plenitude. E é por isso que a gente aguarda, por isso que a gente ora, por isso que a gente vigia e se prepara. Agora, olha só esses questionamentos. Como você lida com essa realidade do já e do ainda não? Como você lida com isso? Como o reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, em todos os tempos, dirigindo a história de acordo com os propósitos dele, faz diferença nos momentos de decisões importantes da sua vida? Como a sua compreensão dessas verdades impacta a sua leitura de Apocalipse e a sua interpretação do fim dos tempos? Esses são os questionamentos que a gente precisa fazer. Porque, no fim, é isso que vale. É isso que a gente precisa pensar. Amém? Os irmãos têm dúvidas, colocações para a gente orar, e aí eu vou indicar alguns materiais. Está aberto aí para participação. Ninguém? Cale-se agora ou fale-se para sempre. Ou fale para sempre. Gente, eu falei tudo errado. É a minha cara falar isso, gente. É a minha cara. Mas vamos lá. Vai virar meme. Ai, Paulo está aqui, gente. Tudo bem. Fale agora ou cale-se para sempre. Isso, deu certo agora. Pelo menos eu falei bom dia hoje, né? Vamos lá. Vamos ver à noite. Mas então, os irmãos têm alguma colocação? A gente pode orar? Vamos orar, então. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nós te louvamos. Quantas coisas nós aprendemos aqui. E quanto nós temos que mudar. A gente pode perceber, Senhor, que não é tanto que a gente defende ou acredita, mas é como isso está na prática. Como isso fica na nossa prática. O que a gente faz em relação a isso? O Senhor está voltando e nós estamos apáticos. Nós estamos adormecidos. E nós estamos vivendo como esse mundo vive. Ah, Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Desperta a tua igreja, Pai. Senhor, a realidade é que muitas vezes nós nem ansiamos pela tua vinda. Nós queremos fazer as nossas coisas. Os nossos projetos. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Só o Senhor sabe o que se passa no nosso coração e o quanto nós precisamos ser transformados. Nos dirige para a tua honra e glória. Abre os nossos lábios para falar, Senhor. Nós clamamos a Ti. Que nós possamos apressar a Tua vinda e que nós possamos desejar a Tua vinda. Buscar conhecer mais o Senhor enquanto isso. E buscar fazer o Senhor conhecido com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Que o mundo veja que nós somos diferentes. Que nós não somos daqui. Nós somos do reino celestial. E estamos aqui de passagem. Até o momento que o Senhor vai restaurar essa terra. E aí sim, tudo será perfeito e maravilhoso. Coloque esse anseio em nós. No nosso coração. Muda a nossa visão, Senhor. A gente pode adotar qualquer uma dessas visões, mas se o Senhor não mudar a nossa visão em relação à Tua vinda, em relação ao Evangelho, o que será de nós? Seremos meros fariseus.
E a gente não quer ser isso, Senhor. A gente não quer ser crente nominal. A gente quer ser crente de verdade. Nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Como nós precisamos do Senhor. Todos os dias. Não só no futuro, mas todos os dias. Não nos deixe deixar para o futuro, Senhor. Ah, quando chegar lá, aí eu vejo. Ah, quando chegar lá, eu já vou ter me convertido no final da minha vida. Não, Senhor. É agora. Nós só temos o hoje. Faça-se presente no nosso meio, Senhor. Abençoa a tua igreja. E nos desperta, Pai. Nós pedimos. Gratos a Ti, porque temos a Tua palavra, porque podemos ter momentos como esse. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Agora, só antes da gente terminar, os irmãos podem se assentar. O homem do eco, né, gente? Ai. É a possessão do eco. Então, nós temos aí as sugestões para aprofundamento. Primeiro, um artigo. Gente, esse artigo aqui, eu acho que eu usei quase ele todo aqui na aula. É a confusão sobre o milênio. Está lá no Ministério Fiel. Ele não é longo, a linguagem é fácil. Então, assim, leia esse artigo, por favor, porque é muito precioso mesmo. E vai abrir tua mente para várias coisas, se bem que você vai ver que muita coisa foi tirada de lá. Outro que, para mim, seria obrigatório, se você pudesse escolher só um vídeo, é o mais longo, mas, enfim, se você pudesse escolher só um vídeo para assistir, seria esse, Uma Noite de Escatologia, com Augusto Nicodemos e convidados. Então, você vê qual é o peso, né? Augusto Nicodemos e convidados, mas enfim. Então, é ele e outros pastores, muito bom. Tem amilenista, tem pós-milenista, tem pré-milenista, tem dispensacionalista, tem todo mundo ali conversando. E com humildade, com sabedoria, cada um tem o seu tempo de falar. É muito legal mesmo. Assim, precioso, você tem que assistir. E eu assistindo isso, eu sou amilenista, né? Acho que vocês já devem ter percebido. Mas eu assistindo, eu falei, nossa, essas visões têm base. Olha só que interessante. Convicta. Não convicto? Eu acho que assim, todas as visões têm os pontos, têm dificuldades. Uhum. Então, tem tempo aí. Então, eu acredito que esse um dia será revelado a todos nós. Mas a gente tem grandes nomes que defendem. Sim. Então, não há como você trazer o mérito às Não. posição. Eu acho que isso teu ego muito grande falar vai ser isso e Exato. eu acho que tem pontos que dá pra gente concordar, como tem pontos que tem dificuldade, né? Eu acho que isso em todas as Todas. não adianta a gente ficar preocupado com eu não consigo concordar. Resolver essa questão. Resolver essa questão. Porque não é tudo que é revelado a nós, né? Exato. Então, eu acho que perder o sono, ficar preocupado por causa da pessoas. A minha fé está abalada. Então, acho que é Deus trabalhando em nós, né? Revelando-se cada vez mais. Amém. É verdade, isso aí. E tem essa... eu trouxe algumas visões específicas também. Essa, por exemplo, série do Leandro Lima, ele é claramente amilenista. Amilenista é aquele que briga, assim, sabe? É muito bom. Muito bom mesmo, assim, já assisti inteira, maravilhoso. E esse do Ângelo Basso, que é ele explicando a visão dele. Eu sou pré-milenista histórico, é o nome do vídeo. O outro é Invencíveis. É muito bom também. Eu trouxe vídeos em curto, tem vários, tem muitos. Se eu fosse trazer dele de escatologia, porque ele trabalha muito a escatologia lá na igreja dele. Inclusive, se os irmãos quiserem, óbvio que é claramente assim explícito, é pré-milenista. Mas eu acho interessante, de repente, até se você tem uma visão contrária... Oi? Eu não lembro. Não sei dizer de qual igreja que ele é. Mas ele é do movimento Convergência, Igreja Convergência, isso.
Igreja Convergência, pastor Ângelo Basso. Aí, se você entrar lá, Escola Convergência, você vai achar vários cursos e tem escatologia. Tem um curso de escatologia que ele dá, ele com outros pastores da igreja dele, que eu acredito que é muito bom, tem muita qualidade. Então, se você vai para o lado do pré-milenismo, ou se você quer conhecer esse lado, é muito interessante também. E livros. Trouxe um de cada visão. Dispensacionalismo, ali da editora Peregrino. Dispensacionalismo progressivo, esse parece que é novo, e eu acho que eu ouvi falar muito bem desse livro. Pré-milenismo, também da editora Peregrino. O Plano de Deus para a Vitória, é do Richard Dawkins, difícil de falar o nome dele. E eu achei muito difícil achar do pós-milenismo, por incrível que pareça. Muito difícil. Achei esse, que é um livro antigo, mas os irmãos podem pesquisar depois. E os 5 pontos do amilenismo, do Jeffrey Johnson, que é um autor sensacional também, e é da mesma editora da nossa confissão. Então, são coisas assim, bem legais para a gente se aprofundar. Esse assunto, meus irmãos, isso aqui foi uma introdução da introdução. Então, vocês se aprofundem, tirem print, anotem os nomes e vão estudar, porque a gente tem que estudar. Amém? Ah, é? Ah, legal. O Alex está falando que tem pós-milenismo para leigos, da monergismo. E monergismo, vocês sabem, né? Não precisa nem falar. Maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Então, estamos liberados. Deus abençoe a todos.